Mas, para entrar nesse texto, eu quero falar sobre... Irmã, eu tenho um monte de dependência. Eu tenho um monte de pecado. Então, agora nós vamos falar do perdão. Você pode ser perdoado de todos eles, se você se arrepender. O pecado, ele contamina o corpo. E quando é o pecado na carne, adoece a carne. O pecado sexual é o pior de todos. É provado cientificamente. Eu fui buscar ali o estudo para ter certeza se eu não estava enganada. De que foram feitos testes em mulheres. Que acharam ADN masculino no cérebro delas. Cientificamente. Antes eu fazia libertação, desligando almas. Pessoas que eram dependentes, não conseguia esquecer. Alguém que tinha tido um relacionamento. Só espiritual. Mas o nosso Deus, ele é um Deus tão verdadeiro que ele está chegando na ciência. E deixando provado lá. Para que até aqueles que são incrédulos já ouviu falar. Entende? Então, quando uma mulher ou um homem, né? Quando os dois têm relação, nenhum toma banho e acabou. Fica alguma coisa do homem na mulher. E fica alguma coisa da mulher no homem. Sabe por quê? Porque é uma aliança de sangue. É uma aliança de sangue, o sexo. Deus não fez o sexo para vulgarizar. Para ter relação sexual com qualquer um, em qualquer momento, ou ter com um e ter com outro. Deus fez o homem e a mulher para que os dois se unissem e fosse uma só carne. A palavra de Deus fala que deixará o homem, pai e mãe, unir a sua esposa e os dois serão uma só carne. Por quê? Porque o homem, quando se une à mulher, os dois se tornam uma só carne. Então, quando o homem e a mulher é uma só carne com o outro e vai ter relação sexual com o outro, ele não está indo sozinho. Ele está levando algo da esposa para aquele lugar. E quando ele sai de lá, ele traz algo daquela mulher com ele para casa. A palavra de Deus fala assim: por acaso não sabeis que vós e eu somos um só corpo? Se nós somos corpo de Cristo, nós não podemos pegar o corpo de Cristo e se deitar com qualquer pessoa. Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem uma aliança com Deus. E essa aliança é de sangue e fé. Então não existe um evangelho de pode, nada a ver. Existe, mas não salva. E quando nós pensamos na eternidade, nós precisamos nos lavar no sangue de Cristo. É o que nos leva. É o que nos leva. É o perdão. É o arrependimento. E não existe assim: eu já dei tempo, agora eu não vou mais fazer. Você precisa confessar. Você precisa se arrepender. Porque você precisa, no mundo espiritual, precisa ser tirado o que é seu, que ficou lá. Mas isso já tem 15 anos. Você está vivo? Ainda está. No mundo espiritual. Sabe o que acontece? Dá legalidade aos espíritos que não deixam você ter um relacionamento de confiança, saudável. E você não vê, porque é espírito. Quando você se deita com uma prostituta, tudo que aquela prostituta tem de ADN dos homens que ela deitou, passa a fazer parte do seu. E quando você vai ter com a sua esposa, ou vice-versa, tá? Ou mulher,
Quando você vai ter o relacionamento com a sua esposa ou a esposa com o esposo, nunca mais vai ser um relacionamento pleno. A mulher vai começar a desconfiar e o homem fala, mas você está doido? Você está desconfiado de quê? Eu não fiz nada. Por quê? Porque ele não está livre. Ele não está sozinho. E a mulher também. Precisa ser feito. É provado cientificamente. Amém? E na Bíblia também fala sobre a junção do homem e da mulher, a razão que o sexo foi feito. Deus criou o sexo. Amém, gente? Amém. Não é pecado fazer da forma certa. Da forma certa não é pecado. Então, quando o homem e uma mulher vai se unir, o diabo está ali, é um altar. E ele vai unir ali a mulher. Vamos fazer de conta que aqui é o corpo da mulher, aqui é o corpo do homem, ok? Vão unir. Não tem como você ter sexo com uma pessoa sem se unir com ela. E vai ter uma mistura de sangue dela com o seu. A saliva tem sangue. Você fala assim, mas eu nem completei o ato, eu só fiquei nos amassos, beijo, abraço. Oh, pecou. Tem que se arrepender, se não for sua esposa. Se não for sua esposa. Então, olha aqui. O homem e a mulher, os dois vão se unir. Vai ter uma cola, não vai? Tem uma cola. Tá ali junto, né? Vou fazer com carinho, não, porque eu não estou fazendo de casamento. Casamento era diferente. Mas é errado. O errado é assim, é de qualquer jeito e pensando que tá certo. Aí vai aqui, junta os dois, ok? Então, juntinho. Né? Desculpa da palavra. Mas fala assim, ai, mas foi rapidinho, não interessa. Juntou sangue, teve ADN com ADN, existe uma aliança. No mundo espiritual existe uma aliança. Precisa ser desligado. E aí tá juntinho. Quando separa um do outro. Vão embora inteiro? Não vai. Não vai inteiro. Ah, mas esse aqui já estava assim muitas vezes, tá? Foi quase agora. Tudo bem. Tem célula, ó. Foi uma rapidinho. Tem célula de um, célula do outro. Essa vai estar com quem ela quiser e ele volta com a esposa, com tudo que ele trouxe dela. E aí você fala assim, o que eu tenho? Uma incompatibilidade de gênero. Não, falta de fidelidade. Falta de fazer confiar um no outro, de verdade. Nem o homem ganha, nem a mulher ganha quando acha legal um ter ciúmes do outro. Tem graça nenhuma. O ciúmes é um reflexo de falta de confiança. O ciúmes é um reflexo de insegurança. Quando um trai o outro, está falando, você não me é suficiente. Você não me completa. E o desejo de todo relacionamento, entre homem e mulher, é que um complete o outro. Nós podemos orar e pedir a Deus, as mulheres, que todas nós tenhamos tudo que o nosso esposo precisa. E o próprio Deus do amor vai colocar em nós o que ele precisa. E eles podem orar e pedir a Deus. Nós oramos, mas eles também têm que orar e pedir a Deus que eles tenham tudo que a esposa precisa. Porque é do agrado de Deus que os dois se unam de verdade, em corpo e alma. E o Espírito Santo de Deus é a terceira corda que faz a terceira dobra entre o casal. Então, se você não está bem com o seu casamento, não vou falar que seu marido te traiu, você traiu ele, mas pode ser coisas do passado, perseguições. O espírito, o demônio, ele não morre porque você casou. Ah, eu casei, mas já tem não sei quantos, tá bom, mas você teve, você fez, você pode, não, mas não foi contra ele, mas se você está tendo problema, você precisa levar aos pés do Senhor. E para isso tem libertação. Para isso tem fechamento de porta.
confessa diante do Senhor, né? E aí vai ser liberado, e aí a partir dali você tirou, o Espírito Santo de Deus tirou da mão do inimigo a arma que ele usava contra o seu relacionamento, contra a sua vida. Se o companheiro que você está não foi o primeiro, e você tem um relacionamento com dificuldade, você precisa se libertar. É sério isso. Eu sei que esse seminário é um seminário de esclarecimento. Porque a palavra de Deus fala assim, ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta. Até então, quando a gente não sabe, Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Não sabíamos. Mas a partir do momento que você sabe, e você não faz nada, então aí você já tem prestação de contas. Então é preciso. E isso serve para o sexo, isso serve para ofensa. Ofensa de quando, ai, irmã, eu fui abusada. Eu fui abusada quando eu era pequena. Eu era adolescente, eu fui abusada. E até hoje eu sofro com isso. Irmão, pior ainda, eu percebo que eu não confio deixar os meus filhos perto de ninguém, porque eu penso que vai acontecer a mesma coisa com elas. Isso precisa ser resolvido, porque você precisa descansar no Senhor. E descansar no Senhor é se libertar de tudo que impede você descansar. Entende? Então, se você tem esse problema, a pastora tem fichas com ela. Eu pedi para imprimir, foi imprimido 20 fichas. Eu costumo mandar aqui tem várias pessoas que já fez libertação comigo, sabe o efeito. Não vamos ter tempo de testemunho, amém? Mas tem muito testemunho. Uma coisa eu tenho certeza, todas as pessoas que passaram por libertação comigo continuam mais crentes do que eram antes. Essa é a certeza do meu ministério. É que todas que passaram ficaram mais crentes. Não tem uma que passou e continuou do mesmo jeito. Mas sou eu? Não. É algo que Deus faz através da minha vida. Não sou eu. Eu também precisei ser liberta. E preciso todo dia, tá? Todo dia. Todo dia eu tô amarrando a Osiana, porque ela gosta de dar umas aparecidas de vez em quando. Mas eu falo assim, pode ficando quietinha aí, porque aqui quem manda é o Espírito. Não é você. Entende? Você vai passar por isso. Não tem ninguém aqui nessa sala que se envolva com outro ser humano que não vá passar por circunstância de precisar perdoar. Não tem nenhum de nós aqui que não precisamos perdoar ou ser perdoado. Se tem alguém, é um caminho novo. Se levante, se declare e comece a ensinar a gente. Porque pode existir, mas ainda não foi descoberto. Você vai ter ofensa, você pode ter ofensa da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, dos seus amigos. Você pode ser o ofensor dos seus irmãos, do seu pai, de sua mãe, de seus amigos. É humano, juntou mais de 3, às vezes 2, não precisa nem de 3, né? Você precisa aprender a perdoar. Mas o perdoar não é aprender, é decidir, é ser inteligente. Você quer ser considerado inteligente? Então nós vamos por um caminho aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todos nós que estamos aqui porque fomos perdoados. Se nós não tivéssemos sido perdoados, nós não poderíamos estar aqui, amém? Naquele dia, quando você chegar diante de Deus, se você não tiver sido perdoado, você não vai entrar. Porque Jesus derramou o sangue para perdoar o pecado daqueles, de muitos, daqueles que se arrependem.
Então nós precisamos aprender que não é um sentimento, é uma decisão. Eu não tenho vontade de perdoar. Irmão, você não sabe. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que ela me fez. Você não sabe. Aí eu te pergunto, você nunca fez nada a ninguém? Só fizeram com você? Todos nós já magoamos, já ofendemos. E o que nos permite continuar não é não errar, é aprender a perdoar. É aprender a se perdoar. Cientificamente foi comprovado em estudos que a falta de perdoar coloca o corpo num estado elevado, aumentando o hormônio do estresse, o cortisol. Esse estresse crônico está associado a problemas cardiovasculares, como pressão alta e risco de infarto. A falta de perdão também mantém a pessoa presa a sentimentos de mágoa, ressentimento, prejudicando o bem-estar emocional. Muitas vezes eu não sou feliz, eu sou amarga e penso que é o inimigo. Eu estou sendo oprimida. O inimigo eu estou sentindo uma opressão, eu estou sendo perseguida. Eu vou contar uma experiência que eu tive para entender sobre o perdão. Foi o meu nascimento pelo sangue. Eu já era crente 40 anos. 40 anos eu era já crente. Eu nasci no Evangelho. Fui dar uma voltinha, graças a Deus Jesus me pegou de volta e me trouxe para o caminho. E um dia eu já era ordenada, já era líder. E quando eu vim para a Suíça, eu cultuava online a igreja que eu era membro. Está aqui, 2 irmãos meus, que era de lá. É bom andar, na verdade, de vez em quando aparece a gente para escutar o que você está falando, não é? Então, e o pastor, eu orava online, né? Tinha lá, aparecia na tela, na ceia e tudo. Então, eu estava ali com o meu cálice e estava com o meu pão. E aí, nós estávamos cultuando, eu estava no culto. Mas não era de internet, tá, irmãos? Eu era membro de uma igreja. Eu tinha um pastor me cobrindo e eu fazia parte da membria daquela igreja. Eu estava comungando da ceia com todos que faziam parte da mesma igreja. Consegue entender isso? Não é ir lá na internet cultuar com pastor que não me cobre, mas é pastor. Aí eu vou ser membro lá da igreja do pastor. Não. Você precisa de alguém, de um pastor. Deus deixou o pastor para isso. E aí eu estava orando e de repente, o Paulo tinha ido andar de bicicleta, de domingo, era um domingo de manhã, e eu tinha ficado para cear com a igreja. De repente, eu fui tomada pelo Espírito, e o Espírito me levou para um outro lugar. Eu tive um arrebatamento de Espírito. E ele me levou de uma terra onde tinha 3 cruzes. O chão era seco e era vermelho, a terra. E eu estava e eu vi a cruz e eu comecei a ouvir. Eu não vi Jesus na cruz. Eu comecei a ouvir. E no meu espírito, vendo aquela cruz, naquele lugar, eu sabia que aquele barulho era dos chicotes que eles batiam em Jesus. E cada barulho que eu ouvia era como se tivesse tocado em mim. Lógico que foi uma experiência. E doía. E aquela dor que eu sentia, nada comparada com a de Jesus,
Mas o barulho começou a ativar em mim um gatilho, a dor. Por isso o poder da audição. Não dê seu ouvido para qualquer coisa. Um dia eu estava intercedendo dentro da igreja, intercedendo, era o meu dia de interceder, eu estava intercedendo dentro da igreja, eu escutei o teto caindo da igreja. E eu não vi a hora de acabar o culto, eu falei, vai acontecer um acidente, o Senhor acabou de me mostrar que o teto vai cair, eu não vi, eu ouvi, pá. Acabou o culto, eu chamei o pastor correndo, pastor, por favor, eu ouvi isso, 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 ele falou, mas como é que nós vamos tirar o povo? Não tem, vamos orar para Deus não permitir que aconteça, orando e tudo. No outro dia, quando eu cheguei no meu estabelecimento, que eu abri a chave, o teto tinha caído. Teto falso com lâmpadas falsas, tinha caído tudo. Estava cheio de água e o teto no chão. E o Senhor falou, na hora que caiu, você ouviu. Então, por isso eu sei o poder que tem a audição em Cristo. Aí eu ouvia e sentia dor. E eu comecei a sentir um ódio, uma raiva daqueles homens que batiam em Jesus. Eu me vi naquele lugar e eu encenava, imaginava no meu espírito Jesus ali e aquele povo, aqueles homens jogando um chicote, sentando um chicote. E eles passavam com tanta força. E o barulho, eu ia odiando. E eu sentia vontade de matar aqueles homens. Eu pensava, eu preciso, que eu vou matar esses homens. Olha o que eles estão fazendo com o meu Jesus. Quem assistiu o filme de Cristo aqui? É pior que, um pouquinho pior que isso aí. A experiência que eu tive. E aí, eu ouvi uma voz. Olha para mim. E eu olhei para a cruz. Eu não vi Jesus. Eu vi 2 olhos. 2 olhos que mudou a minha vida. Tanto amor. Tanto amor. Que eu fiquei envergonhada de estar com vontade de matar aqueles homens. Porque estava batendo em Jesus. Eu fiquei assim, olhando o amor. Naquela hora eu tive uma convicção no meu espírito, que foi aquele olhar que Pedro viu. Quando ele chorou amargamente por ter negado Jesus. Isso aconteceu comigo. É uma experiência que ninguém me tira. Eu tenho certeza de o que aconteceu na minha vida. E ninguém pode tirar a experiência que você tem com Deus. Por isso, a melhor coisa que existe é você pedir para ter experiências com Deus. E aí, dei aqueles olhos e a voz falou assim, você precisa perdoar. E eu digo, mas eu não tenho ninguém para perdoar, eu só estou com raiva porque eles estão fazendo algo ruim. Sabe quando você quer matar alguém que matou alguém, alguém que raptou alguém, alguém que... Jesus falava assim, eu perdoei. Eu. E eu olhava para os olhos dele e via que realmente ele não tinha mágoa de quem estava batendo nele. Mas aí a pior parte foi, ele disse, eles estão fazendo isso por você. Para você. E aí na hora eu tive a consciência. Realmente eu não podia estar lá. Se eu estivesse lá, talvez era eu. E eu vi o perdão que salva e liberta. E o Senhor falou assim para mim. Eu falei, Senhor, mas eu já perdoei todo mundo. Eu já não tenho raiva de ninguém. O Senhor falou assim, não, você não perdoou. Você matou. Você é assassina. Você matou. Eu falei assim, não, Senhor, não matei. Ele falou, matou. Você mata dentro do seu coração. Porque você fala assim, tudo bem, tá resolvido, eu já perdoei. Mas você fica lá, eu fico cá, viu? A pessoa não existe. Aí você vai no lugar, a pessoa tá lá, você não vai. Fulano tá lá, não, deixa lá. Mas você tem raiva dele? Não, já tá perdoado. Mas é melhor
ele ficar no lugar dele, eu ficar no meu. Esse era o perdão que eu dava. E Jesus vem e me diz assim, quando eu disse assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não é só a ignorância. Eu estou falando para eles assim, Pai, deixa eles entrar e sentar ali onde eu estou, na sua glória. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Ele não nos perdoou só para a gente agora falar, eu sou perdoado. Ele nos perdoou para nos dar o direito de entrar na glória e viver com Ele. E quando nós não perdoamos alguém, nós estamos falando assim, eu posso entrar, você não. Você não pode entrar. Seu pecado é maior que o meu. Sabe o coração de um magoado? Como que ele age? Ele age assim. Eu não faria isso. Nossa, ele fez isso com você? Eu não fazia isso. Eu não tenho coragem de fazer isso, não. Porque é uma autodefesa. É uma estrutura de orgulho da santidade. Eu sou mais santo que você. Eu não faço isso. Então, quando nós achamos que não merecemos, não tem merecedor do nosso perdão, nós também não temos merecimento do perdão de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina o quê? Perdoai os nossos pecados, como nós perdoamos ao quem nos ofendeu. Não é o nosso próximo, é quem nos ofendeu. Né? Eu não vou contar toda a história, mas eu vou dar o exemplo, uma história que está em Lucas capítulo 15. Eu vou contar e vocês vão ler ela. Jesus conta uma parábola, uma história que ele construiu para ensinar algo de um homem que tinha 2 filhos. O mais novo pediu a herança e foi embora, gastou toda a herança. Quando acabou o dinheiro, os amigos se afastaram dele, ele ficou sozinho e foi trabalhar para se sustentar. E ele foi cuidar de porcos. E quando ele estava ali na lama, cuidando dos porcos, ele tinha tanta fome que ele tinha vontade de comer as bolotas dos porcos. E na hora do sofrimento, ele se lembrou do pai. Ele disse, na casa do meu pai tem fartura de pão. Tem fartura de pão. Ele lembrou, meu pai, já viu meu pai perdoar. Ele não nega nada para os empregados. Foi isso que veio na mente dele. E a palavra fala que ele se levantou e disse, eu vou voltar. E vou falar para o meu pai, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Então, aqui nesse versículo, você aprende o que eu aprendi. Quando nós pecamos contra alguém, nós não pecamos contra a pessoa somente. Nós pecamos contra o céu, contra uma lei de perdão. Não importa quem te magoou. Não importa quando foi que te magoou. Você precisa perdoar. Porque o perdão, ele adoece. Ele traz enfermidades. Quando o profeta Natan encontrou com Davi para confrontar ele por causa do pecado, e ele teve consciência que ele pecou, ele disse, pequei contra ti, Senhor, somente contra ti. Então não adianta você querer levar para o natural aquilo que é espiritual. Não tem como. Nós precisamos liberar perdão para quem nos magoou.
Talvez você teve uma infância difícil. Talvez você foi maltratada pela sua própria mãe. Talvez você foi abusada pelo seu próprio pai. Talvez você foi abusada por alguém que visitava a sua casa. Por um parente. Por alguém que você esperava confiança. E você não consegue esquecer. Você precisa perdoar. Irmão, mas vou ser curada? A cura é um processo. Mas o remédio que traz a cura é o perdão. Para a alegria do seu coração. Para a liberdade, para você se sentir livre. Né? O filho mais velho estava lá, trabalhando. Ele não foi, ele ficou. E quando ele ouviu a música, a festa, ele chama um dos empregados e fala assim: o que está acontecendo aí? E o empregado fala para ele, lá no versículo 29. Seu irmão chegou, aquele seu irmão chegou e o seu pai está dando uma festa, mandou matar um novilho gordo. E está dando uma festa para ele. E o irmão não entra. Ele não quer ir para a festa. Sabe o que acontece comigo e com você? Nós não entramos para a festa que o Senhor tem para nós, quando nós não perdoamos. Pensa numa festa que Deus faz. Eu não sei se vocês já viram tem um robô, eu esqueci o nome dele, acho que é James Webb, que faz a foto do universo. Não sei se vocês já viram o universo. Por uma foto feita assim, por um astrônomo. Gente, se vocês não viram, vai ver. É o quintal da nossa casa. É o quintal da nossa casa. Vocês precisam ver o quintal da vossa casa. A palavra de Deus fala que Jesus, Deus chama cada estrela pelo seu nome. Foi Deus que criou o universo. Quando eu e você perdoamos, Deus faz uma festa. Pensa numa festa da graça. Não é uma festa que você só ouve e sabe que está tendo. Você participa. A festa que Deus faz para nós, você entra nela e ela entra em você. E te cura. E te sara. Esta é a festa do perdão. Então esse filho ficou ali. Gente, o pai dividiu a herança. A fazenda que esse menino trabalhava era de quem? Dele. E ele estava incomodado com o cabrito. Estava incomodado. Ele fala, e o magoado faz conta. Ele falou assim: eu trabalho com você há tantos anos e você nunca me deu um cabrito. Gente, ele era dono da fazenda, ele podia matar quantos cabritos ele quisesse e fazer festa com os amigos dele, mas ele não tinha essa consciência. É o que o inimigo quer que eu e você pense. Eu não avanço porque fulano. Eu não avanço porque ciclano. Eu não avanço porque ninguém... fulano um dia jogou palavras contra a minha vida e eu não vou para frente por causa disso. Mentira. Anula no mundo espiritual, ora, entrega ao Senhor e deixa. Então, quem sabe o que precisa ser perdoado é você. Quem sabe o que você não consegue perdoar é você. Eu sei o que eu preciso. Cada um de nós sabemos. E o que eu quero dizer é que o pai desse filho pródigo, ele é representado aqui pelo amor de Deus. Ele representa o amor de Deus. A Bíblia ali fala que ele viu o filho dele vindo lá na estrada. Eu acredito que todo dia ele olhava. Todo dia ele olhava para ver se o filho estava vindo. E aquele dia ele viu.
E quando ele viu, ele não ficou esperando, ele foi. Ele abraçou, beijou. Pensa no cheiro. O menino cuidava de porcos. Pensa no cheiro que ele estava. Porque o pecado cheira mal, o erro cheira mal. Mas Deus não tem problema de abraçar. Você só precisa querer perdoar. Você só precisa querer voltar para a festa, para a alegria do Senhor. Não ficar naquele lugar que você pensa que já acabou tudo e não tem o que fazer. Tem. Você pode voltar. O Pai está te esperando de braços abertos para poder colocar em você um anel, para poder colocar em você novas vestes, para colocar em você uma sandália. E o cordeiro já foi morto. A festa já está acontecendo. Você só precisa se dar conta que faz parte dela e entrar. E para isso eu gostaria que você decidisse se levantar, vir até o altar e entregar tudo que você sente que te impede entrar na festa do seu Pai. Aleluia, Jesus. Tudo que você sente, se é para perdoar, se é para ser perdoado, você vai orar, você vai entregar para o Senhor. E eu quero fazer um ato profético que o Senhor falou comigo nessa madrugada. Eu não ia falar sobre os 5 sentidos. Por isso que eu nem li aqui. Eu ia falar sobre outras coisas que está ligado. Mas o Senhor falou para mim nessa madrugada quando eu levantei. Você vai orar sobre os 5 sentidos de todas as pessoas que ali estiverem. Quais são os nossos 5 sentidos? Quem lembra? E olfato. Então eu vou convidar você a ficar de pé. E todos vocês que querem entregar ao Senhor o sensor do vosso corpo,